Oi! Na aula de hoje, vamos estar estudando sobre o álcool, o fenol, a cetona e o aldeído. Então, vamos aprender a identificar e dar a nomenclatura. Se vocês entenderam as outras aulas, a aula de hoje ela é uma continuação, claro, e tudo que aprendemos na aula de nomenclatura de hidrocarbonetos se aplica a esse assunto de hoje, né? É bem simples, é uma continuação mesmo, então se você não entendeu as outras aulas, é importante que você volte, estude mais um pouco e depois venha para essa aula aqui. Ela é simples, mas é importante que você já tenha conhecimento sobre alguns assuntos, como o que é um prefixo, sufixo, infixo, sobre as ligações dos carbonos, ligação simples, dupla, tripla. Então, são coisas básicas que a gente não vai explicar, né? Porque já aprendemos. Então, vamos lá. Vamos começar com o álcool. Como que a gente consegue identificar que é um álcool? O álcool ele vai ter o grupo funcional OH, que a gente chama de hidroxila. Esse grupo funcional, ela vai estar ligado a um carbono saturado. Lembra o que é um carbono saturado? É aquele carbono que está fazendo ligações simples. Então, a hidroxila, ela vai estar ligada por meio de uma ligação simples a um outro carbono. Entendeu? Aqui nessa imagem podemos ver. Temos um carbono que está ligado através de uma ligação simples a uma hidroxila. Então, o grupo funcional é a hidroxila. Aqui nesses dois exemplos, temos esse exemplo aqui, que temos um carbono saturado ligado a uma hidroxila, então é um álcool. E esse outro exemplo aqui, as pessoas podem acabar confundindo com um fenol. Porém, não é um fenol. Vocês vão entender mais pra frente, quando eu explicar o fenol, a diferença um do outro. Aqui eu tenho um benzeno ligado a um carbono, e esse carbono ele está ligado a uma hidroxila. Então, bem aqui, vamos marcar o carbono. Temos um carbono bem aqui que está ligado a uma hidroxila. Então, é um álcool, porque tem o grupo funcional, a hidroxila, no caso, ligado a um carbono saturado. Ou seja, é um álcool. Não é um fenol. Prestem atenção nisso. Então, vamos ver a nomenclatura. Como que a gente vai nomear essas cadeias de álcool? Para isso, a gente precisa saber o prefixo, o infixo e o ol. Como assim? Vamos lá. O prefixo. Lembra o que é o prefixo? Met, et, prop, but e assim por diante. O que acontece? O prefixo ele é a quantidade de carbonos que vai estar existente na cadeia principal. Ok. Coloco o prefixo, mas o infixo, se está havendo ligação dupla, simples ou tripla. Lembram? An, in, o infixo. Mas o ol. Então, aqui nesse primeiro exemplo, temos 2 carbonos na cadeia principal. Vou marcar a cadeia principal aqui. 2 carbonos. O prefixo de 2 carbonos, met, et. Coloca o et aí. Só temos ligações simples. An. Então, et mais an. E temos a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um álcool. Ol. Etanol. Etanol. É um nome que todo mundo conhece, etanol. E agora vocês sabem como que é a cadeia do etanol. Legal, né? Então, vamos a outro exemplo aqui. Vamos marcar, né? Deixar os carbonos evidentes. Ou seja, temos 3 carbonos. E temos um carbono saturado ligado a uma hidroxila. Ou seja, é um álcool. Vamos dar a nomenclatura? 3 carbonos, met, et, prop. Coloco o prop aí. Só tem ligações simples. Propan.
e temos uma hidroxila. Opa! Prestem atenção numa coisa aqui que eu vou explicar pra vocês. Se vocês tiverem entendido as outras aulas, vocês vão entender, vocês já vão saber o que eu estou falando. Aqui, temos 2 carbonos e uma hidroxila. Por que que eu não indiquei a posição da hidroxila nesse caso aqui? E por que que nesse caso aqui eu vou ter que identificar? O que vocês me falam? O que vocês acham? Pensem aí, o que vocês lembram? Por que que eu não indiquei a posição nesse caso? Já nesse caso eu vou indicar a posição. Exatamente, nesse caso aqui, eu tenho apenas 2 carbonos. Se minha hidroxila mudar de posição, ela vai continuar na mesma posição, ou seja, no primeiro carbono. Se ela mudar para essa posição, o primeiro carbono vai ser esse. Então, ele vai sempre estar na primeira posição. Ou seja, por mais que ele troque de carbono, a sua posição não vai mudar. Então, eu não preciso identificar a posição da hidroxila aqui. Nesse caso, eu vou ter que identificar a posição da hidroxila. Por quê? Porque se essa hidroxila ela mudar, ela for para a ponta, a sua posição já vai ser completamente diferente se ela estiver no carbono do meio. Então, é necessário identificar a posição dessa hidroxila. Então, vamos lá. Vamos enumerar os carbonos. Começando tanto por aqui quanto por aqui, o carbono no meio vai continuar na segunda posição. Então, não tem importância. Eu vou começar por aqui. 1, 2, 3. A hidroxila está no carbono 2. Então, vamos enumerar. A gente já sabe que é propan. Aí, traço 2, traço ol. Outra coisa, o número, ele sempre vai vir na frente, como eu posso explicar? Se eu estou falando de uma insaturação, se meu carbono é insaturado, se ele tem uma ligação dupla ou tripla, eu vou ter que colocar o número na frente da palavra que nomeia a insaturação. Eu vou ter que colocar na frente do an, do en ou do in. Então, eu vou ter que colocar o número na frente, de acordo com onde está a minha insaturação. Se eu estou falando de uma ramificação, se é um metil, se é um etil, eu vou ter que colocar o número dessa minha ramificação na frente da palavra que nomeia essa minha ramificação. E se eu estou falando de um grupo funcional, no caso aqui é um álcool, então é um ol, eu vou ter que colocar o número de acordo na frente da palavra que nomeia o meu grupo funcional. Então, é por isso que o número 2, ele tá vindo na frente do ol, porque ele quer dizer que é a posição onde está o meu grupo funcional. Entenderam? Então, vai ficar propan, aí traço 2, traço ol. Entenderam? Parece complicado porque é simples, mas é tanto detalhe, né, que acaba parecendo complicado, mas não é. Vamos ao segundo exemplo. Aqui, por onde vamos... sabemos que temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na minha cadeia principal. Por onde vamos começar enumerando os carbonos? O que vocês acham? Vamos lembrar da regra de prioridades? Primeiro vem o grupo funcional, depois a insaturação e, por último, a ramificação. Eu tenho o grupo funcional, aqui é a hidroxila, que é o grupo funcional do álcool, né? Nesse caso aqui. Por onde eu vou começar a enumerar, então? Pela insaturação ou pelo grupo funcional? Pelo grupo funcional, não é mesmo? Pelo carbono que está mais próximo ao grupo funcional. Então, é esse carbono aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, 5 carbonos é met, et, prop, but, pent. Coloca pent aí.
Temos uma ligação dupla. Então, é N. Ok, é N. Mas aonde está essa ligação dupla? Está no carbono 5 e no carbono 4. Vamos colocar no menor número, no 4. 4, N. Pent-4-N. Agora vem a posição em que está a hidroxila. Está no carbono 2. Então, traço 2, traço O. Vocês conseguiram compreender? Não é difícil, hein? Tá fácil. Então, vamos ao fenol. O fenol, ele também tem como grupo funcional a hidroxila, o OH. Porém, essa hidroxila ela vai estar ligada ao benzeno, diretamente ao benzeno, hein? Não é que nem eu mostrei no primeiro exemplo do álcool, não. É ao benzeno. Então, para identificar, vocês vão saber que é um fenol quando vocês verem um benzeno com uma hidroxila ligada a ele. Então, opa, fenol e não um álcool. Não confundam. Como que a gente vai dar a nomenclatura, né? Como que a gente vai dar nome a essa cadeia? Existem duas formas. A primeira forma no começo vai ficar hidrox, mas o nome da ramificação, mas o benzeno. A segunda forma, que é a forma, digamos, mais aceitável, é o nome das ramificações mais fenol. Aqui nesse daqui, vamos ver. Nesse primeiro ficaria... Então, nesse primeiro exemplo que temos aqui, é um fenol. Vamos às duas formas que temos para nomear uma cadeia de fenol. A primeira forma é você colocar o nome hidrox, mais o nome das ramificações, mais no final o nome benzeno. Ou a segunda forma, que é colocar o nome das ramificações, mais o nome fenol. Vamos entender agora no primeiro exemplo. Então, aqui nesse primeiro exemplo, vamos começar enumerando. Aonde eu tenho a hidroxila, eu vou colocar o número 1. Aonde eu tenho a minha ramificação, número 2. E assim eu vou indo até o número 6. Enumerei, agora vamos dar o nome. Vamos utilizar a primeira forma. Colocar hidrox. Onde está, em que posição está a minha hidroxila? Na posição 1, no carbono 1. Então, vai ficar 1-hidrox. Aí, eu tenho uma ramificação no carbono 2. Essa ramificação é só um carbono, então, é um metil. Então, vai ficar traço 2 metil e no fim a gente coloca a palavra benzeno. Então, vai ficar 1-hidrox traço 2 metil benzeno. Agora, vamos nomear da segunda forma, que é o nome das ramificações mais o fenol. Então, eu só tenho uma ramificação que é o metil no carbono 2. Então, vai ficar 2-metil. Então, como colocamos já o nome das ramificações, aí vem no final, vem a palavra fenol. Então, vai ficar 2-metil-fenol. Assim, é bem mais simples de nomear. E também tem um propósito. Por que nomear assim? Porque é mais aceitável, até mesmo pela IUPAC, nomear assim, do que nomear da primeira forma. O que acontece é que, escrevendo assim da primeira forma, faz parecer que a hidroxila, que é o grupo funcional, não faz parte da cadeia principal. Então, faz parecer que é uma ramificação. Então, escrevendo da segunda forma, já junta a cadeia principal com a hidroxila. Então, primeiro a gente dá nome às ramificações e depois a cadeia principal com a hidroxila, que fica, então, o nome fenol. E sem contar que fica bem mais simples de escrever, não é mesmo? Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo já está todo enumerado, então, vamos apenas colocar o nome. Vai ficar, então, hidrox. Aí, vamos colocar o número 1 na frente do hidrox. Vamos dar nome às ramificações, então,
lembrando, estamos utilizando a primeira forma. Vamos dar nome às ramificações. Então, temos duas ramificações, temos um metil e um etil. Levando em consideração a ordem alfabética, o etil vai vir primeiro, não é mesmo? Então, usando a primeira forma, vai ficar 1 hidrox, 3 etil, 5 metil, benzeno. Utilizando, então, a segunda forma, a gente tira a palavra hidrox e fica, então, 3 etil, 5 metil e, no fim, a palavra fenol. Dá uma olhada aí, que eu vou escrever. E aí, vocês acertaram? Vamos para o outro exemplo. Então, vamos para a cetona. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos é a posição que vai estar o grupo funcional na cetona. Então, como a gente vai identificar uma cetona? A carbonila, o que é a carbonila? A carbonila é o C-O. É um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Então, a carbonila, ela vai estar entre os carbonos. Ela não vai estar na ponta, ela vai estar entre, como se fosse no meio dos carbonos. Entenderam? Então, a carbonila, que é o C-O, vai estar entre os carbonos numa cadeia, entendeu? Sabemos como identificar, ok? Agora, é importante vocês se atentarem a uma coisa. A posição em que vai estar a carbonila. Porque quando ela está entre os carbonos, ela é uma cetona. Mas quando está na ponta, é um aldeído. Logo mais eu vou explicar o que é um aldeído para vocês. Então, vocês têm que se atentarem a isso. Há um macete, né, que ele ajuda bastante, que é a palavra aldeído. Ela termina com a letra O no final. Ou seja, a carbonila, ela vai estar no final da cadeia. E a palavra cetona, a letra O, está no meio da palavra. Ou seja, a carbonila, que é o C-O, vai estar no meio da cadeia. Levem isso para vocês não acabarem errando, né, em um exercício. Percebem que no álcool, né, temos esse exemplo que eu dei aqui para vocês, que pode, por conta da posição da hidroxila, a pessoa pode acabar confundindo com um fenol por conta da posição da hidroxila. No caso da cetona, a carbonila, né, a posição da carbonila pode mudar o grupo funcional. Se a carbonila está no meio, é cetona. Se a carbonila está no final, é um aldeído. Então, agora vamos estar falando da cetona, ou seja, o grupo funcional. A carbonila vai estar no meio dos átomos de carbono. Aqui temos um exemplo para vocês conseguirem visualizar. Temos aqui 3 carbonos e o grupo funcional, C-O, está no meio desses carbonos, ou seja, é uma cetona. Aqui temos carbonos, 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 e esses carbonos estão... E esse grupo funcional, a carbonila, está no meio desses carbonos. Então, é uma cetona. Vamos a uns exemplos. Temos como que a gente vai dar nome, né, em relação à nomenclatura. Como que a gente vai dar nome a essas cadeias. Primeiro, a gente vai levar em consideração o prefixo, ou seja, a quantidade de carbonos. O infixo, ou seja, a ligação que esses carbonos estão fazendo entre si. E, no fim, a palavra ona. Entenderam? Cetona, a palavra ona no final. Vamos lá. Temos esse primeiro exemplo aqui. 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é próprio. Coloca a palavra próprio. Temos apenas ligações simples entre carbonos. An, propan. E temos uma carbonila aqui no meio dos carbonos. Então, é uma cetona. Então, termina com a palavra ona. Propa, no, na. Entenderam? Aí vocês me perguntam, por que que a gente não indicou a posição da carbonila? Simples.
Porque a carbonila ela vai sempre estar no meio. Se ela estiver na ponta, ela é um aldeído. Mas quando é um álcool, ela vai estar no meio. Então aqui não tem pra onde ela fugir, ela vai estar no meio. Entenderam? Agora vamos a esse segundo exemplo. Temos quantos carbonos? Já vamos numerando. Sabemos que para colocar os números, né, dos carbonos, a gente tem que levar em consideração primeiro o grupo funcional. Temos o grupo funcional bem aqui. Então vamos começar contando daqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos. Então é but, met, et, prop, but. Coloca a palavra but aí. Só temos ligações simples entre carbonos, an, butan. E temos uma carbonila, butanona. De novo, não identificamos a posição da carbonila. Por quê? Porque em relação à cetona, a carbonila ela só vai estar no meio. Ela nunca vai estar na ponta da cadeia. Então aqui nesse caso, se a carbonila ela mudasse de posição, ela viesse para cá, ela ainda estaria na mesma posição, no carbono 2. Então não há necessidade de colocar a posição, porque a gente sabe que ela vai estar sempre na mesma posição, não é mesmo? Então vamos ao exemplo 3. Eita! Vamos lá. Vamos começar enumerando os carbonos próximo ao grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, então é pent. Só temos ligações simples entre carbonos, então vai ficar pentan. Pentan, e temos uma carbonila bem aqui. Então vai ser a palavra ona. Porém, aqui já tem como a carbonila andar, dar umas voltas. Então, precisamos indicar a posição dessa carbonila. A carbonila ela está no carbono 2. Então, traço 2, ona. Não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro, temos 2 grupos funcionais, né? Temos 2 carbonilas entre carbonos, ou seja, é uma cetona. Vamos enumerar os carbonos de acordo com a posição, de acordo com o grupo funcional que está mais próximo da extremidade. Ambos os grupos funcionais estão próximos à extremidade. Então vamos começar tanto por aqui quanto por aqui, não tem problema. Vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é X. Então coloca aí, X. Só temos ligações simples entre carbonos. Hexan. Aqui. Como que vocês acham que vai ficar daqui pra frente? Eu vou colocar da maneira em que a gente faria. Não é uma maneira que a gente já tá acostumado a seguir uma regra. Hexan. Beleza. Temos um grupo funcional aqui na posição 2, no carbono 2. Então, hexan, traço 2. E temos outro grupo funcional na posição 5. Então, hexan, traço 2,5. Ona. Assim, né? Iria ficar assim. Mas vamos... Ona não, perdão. Diona. Di. Temos 2 grupos funcionais iguais. Diona. Não é mesmo? Então, vamos colocar da maneira em que a IUPAC recomenda. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hexan, porque só temos ligações simples, san, né? Hexan. Aí temos uma pausa. Vai ficar hexano. Vamos colocar um O depois da palavra an. Por que vamos colocar um O aí? Porque para pronunciar, né, fica mais bonito. Então, hexano, traço 2,5, diona. Hexano, traço 2,5, diona. Apenas o O. Acrescenta o O ali. Aí vocês vão ficar naquela dúvida, mas quando que eu vou adicionar o O? Sempre
que tivermos mais de um grupo funcional em uma cadeia. Entenderam? Então, isso se aplica para grupos funcionais. Quando eu tenho mais do que um grupo funcional, vai ficar diona, não é mesmo? Aqui, no caso da cetona, vai ficar o di na frente do ona. Então, como é um grupo funcional, vai ficar o diona. Para não ficar de uma maneira estranha de pronunciar, aí a gente coloca o O. Depois da ligação, depois do infixo. Depois do infixo, acrescento o O. Quando se tem mais de um grupo funcional na mesma cadeia. Ok? Vocês conseguiram pegar essa? É bem básico. Saímos da nomenclatura, vamos para o aldeído. Olha, não esqueçam desse macete. Aldeído. A carbonila vai estar no final da cadeia principal. Cetona, a carbonila vai estar no meio da cadeia. Então, vamos para o aldeído. O aldeído, ele possui a carbonila, que é o C dupla O, na ponta da cadeia. Aqui, ó, temos a carbonila bem aqui, na ponta da cadeia. Estão conseguindo visualizar isso? Então, aqui temos um octanal. Aí já vamos entrar na nomenclatura. Como que vamos nomear um aldeído? Leve em consideração o prefixo. Leve em consideração o infixo. E no fim, a palavra ao. Pegaram? Vamos lá. Aqui temos 1, 2, 3 carbonos. Vamos começar enumerando pelo carbono que está próximo da carbonila. Então vai ficar 1, 2, 3 carbonos. Met, prop, pro. Aí temos aqui apenas ligações simples. Propan. E temos a carbonila, que sempre vai estar no final. Então, não vamos precisar indicar a posição dela. Porque a gente sabe que se é um aldeído, ela vai estar na ponta. Então, propanal. Entenderam? Propanal. Então, vamos ao segundo exemplo. Temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos começar a enumerar de acordo com o grupo funcional. Então, vamos começar a enumerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Temos duas ramificações. Metil, né? 2 metil. Então, vai ficar dimetil. Vamos colocar a posição. Vai ficar 2,3 traço dimetil. E como temos 5 carbonos na cadeia principal, pent. Temos apenas ligações simples entre carbonos. Pentan. E temos um aldeído, uma carbonila na ponta. Al. Pentanal. 2,3 dimetil pentanal. E aí, gente? A gente não precisa indicar a posição da carbonila. E terminamos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Ela não tem muito o que a gente falar, porque ela é só seguir essas regrinhas, né? O que vai mudar mais é o final, né? A palavra que vai se dar de acordo com o grupo funcional. Se é um aldeído, se é um álcool, se é uma cetona. Então, se é um fenol, só muda a palavrinha lá do final. Espero que vocês tenham entendido. Para vocês treinarem melhor, se vocês quiserem ir printando, né? Aí vocês vão conseguir entender melhor, vão escrevendo, anotando. Aí vocês vão entender que é só seguir regrinhas, não é nada complicado. Às vezes pode embaralhar um pouco, confundir, mas é bem simples. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula também a gente vai continuar nessa dos grupos funcionais. Já vão ser novos grupos funcionais. Então hoje foram 4, né? Nas próximas aulas provavelmente vai ser mais 4. E até a gente terminar e vamos entrar em isomeria. Então primeiro peço que vocês tentem
aprender um pouco mais sobre a aula de hoje, essas aulas que estamos tendo, pra gente conseguir entrar na isomeria sem nenhuma dificuldade, porque a isomeria também é um pouco complicada, mas não é difícil, só é um pouco complicada. Eu espero vocês na próxima